O pior é que os refugiados de Moçambique vão continuar aumentando e o governo será forçado a dizer: lamento, não há mais terra. Ou fechamos as fronteiras ou mandamos os refugiados de volta a seus países. Isso vai contra todas as convenções internacionais e contra o conceito africano de hospitalidade. Se o governo for forçado a fazer isso, será um terrível pesadelo. Mas em Genebra há poucos sinais de que os representantes de governos ocidentais reunidos na ONU tomem iniciativas para mudar isso. A grande maioria dos refugiados está fugindo dos países mais pobres para outros países mais pobres. Thorvald Stoltenberg assumiu o Alto Comissariado da ONU para Refugiados no auge da crise financeira da instituição. Seu compromisso era salvá-la do caos. 6 semanas depois desta reunião, ele renunciou. Foi sucedido pela senhora Sadako Ogata, que teve a missão de recuperar a confiança dos doadores e colocar os refugiados no topo de sua agenda. Mas é uma história já conhecida. As necessidades de dinheiro superam em muito o nosso orçamento. Com certeza não conseguiremos atender a todas as necessidades. Passamos então a uma avaliação realista do que poderemos fazer. Precisamos de uma nova abordagem, muito mais pragmática, muito mais veloz, uma espécie de força humanitária rápida e uma brigada de fogo humanitária permanente que ataque logo os problemas, não os deixe crescer e encontre soluções rápidas para eles não se multiplicarem. Para muitas pessoas, o Alto Comissariado deveria ter uma posição muito mais independente em relação à comunidade doadora. Deveria deixar de ser um executor de políticas alheias e pôr em prática as suas próprias. Se vai conseguir fazer isso em face do poder financeiro que os doadores ocidentais têm sobre ele, é outra questão. Mas, a não ser que faça isso, a mudança é impossível. Isso é muito difícil, quase impossível, porque somos um organismo internacional subsidiado por governos. Para sermos independentes dos governos, renunciaríamos a desempenhar nossa missão. Há várias razões combinadas para os governos nos subsidiarem como o fazem, e nós temos de nos adaptar a isso. Temos de ficar lembrando os governos que a única maneira de resolver a situação é obter apoio generoso, pois essas operações humanitárias da ONU são mantidas por contribuições voluntárias. 2/3 do meu tempo são gastos em levantar verbas. Os governos deveriam pensar nisso, se esperam que a gente resolva logo os problemas. Eles têm de nos dar os meios e os recursos para isso. Os países mais ricos têm de assumir sua cota de compromissos. Mas os problemas crescem mais depressa do que a nossa capacidade de enfrentá-los. Por muito tempo, se tem esperado que os Estados Unidos deem conta disso tudo, e é impossível. Já demos mais do que a nossa cota e ainda continuaremos a dar mais do que isso, pois pretendemos ser líderes mundiais nesse esforço humanitário. Mas isso não significa que os outros não precisem fazer mais nada a partir de agora.
Em 95, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados assistiu a mais de 27 milhões de pessoas. O número de deslocados ao redor do mundo chegou a 50 milhões. Uma em cada 115 pessoas na Terra foi forçada a fugir da guerra ou da perseguição. Os maiores fluxos de novos refugiados foram de países africanos para outros países africanos. A publicidade tem um papel importante na medida que não basta produzir e levar os bens e mercadorias para onde está o mercado consumidor. É preciso também informar e persuadir as pessoas a comprar, não é? Bem, isso é um aspecto que eu acho importante da publicidade. O outro é importante também, a gente pode falar sobre ele, é o fato de que a indústria da publicidade financia o sistema de comunicação. Agora, a outra dimensão importante é a dimensão, digamos assim, sociocultural da publicidade, né? A publicidade, ao desempenhar esse papel econômico, ela, na verdade, o faz através de veiculação de mensagens que carregam valores, ideias, crenças e uma visão do mundo. Todo mundo está muito voltado para a ideia de que a propaganda, que fosse um monstro de um enorme poder, estivesse exercendo de uma maneira não ética esse poder. Que logo aí já entram dois enganos brutais, a propaganda não tem um poder muito relativo, nós até consideramos muito pequeno, as pessoas tendem a considerar a propaganda com uma capacidade muito maior do que ela tem. Eu costumo brincar dizendo que eu nunca consegui vender nada para quem não quisesse comprar. Eu nunca tive esse poder. E o pior, nunca tive o poder de falar nada para quem não quisesse ouvir. Nem com todos os milhões de qualquer cliente que eu possa ter tido um dia na vida, a única coisa que eu consegui vender para ele foi uma coisa que ele já tinha comprado, usando a linguagem que ele já usava, usando símbolos que ele já aceitava e usando ideias que ele já tinha na cabeça. Quer dizer, a propaganda apenas pega tudo isso, reencaixa, reempacota e diz, tudo aquilo que você queria está aqui agora. Se você for fazer uma propaganda que tente mostrar, um comercial de televisão, para dar um exemplo, que um carro é moderno, e se você quiser mostrar esta modernidade, você usa símbolos aceitos de modernidade. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Um dia a mais as pessoas não entendem. Um dia a menos as pessoas acham velho. Mas esta modernidade está na cabeça das pessoas. E não na sua cabeça. Mas ligar o carro com a modernidade está na cabeça das pessoas ou está na cabeça do publicitário? O que eu quero dizer é o seguinte, os símbolos que eu uso para te mostrar que o carro é moderno, quer dizer, o objeto de cena, a roupa da moça, o corte do penteado do rapaz que está dirigindo o carro, são exatamente aqueles que você entende como moderno, você, consumidor do carro. Uhum. Eu concordo com você de que uma comunicação que contenha valores ou mensagens que batam frontalmente contra a experiência de vida das pessoas é uma propaganda fadada ao insucesso. Mas eu acho, Lula, que a publicidade, evidentemente, ela vai além desse papel de mera veiculadora de mensagens. Ela conforma as mentes. Ela tem um poder imenso quando você tem contato diário com as pessoas de todos os estratos sociais. Nós podemos verificar isso tranquilamente. E ela produz uma visão do mundo, uma visão do mundo que tem certos traços, entre os quais o maior é, sem dúvida, dizer para as pessoas que consumo é sinônimo de solução de todos os problemas da gente. A
Rede Cultura mostra como vivem os 50 milhões de refugiados de guerra que se deslocam pelo mundo em busca de um lugar seguro para viver. Os Desvalidos, no segundo programa, Filipinas. Um povo refugiado em seu próprio país, vítima da guerrilha entre o governo e os rebeldes do novo exército do povo. Drama de famílias que tentam reconstruir a vida depois de passarem por grandes tragédias. Nesta quarta, 10h30 da noite. O trabalho, o ritmo e a percussão de Djalma Corrêa. Ensaio, quinta, 11h30 da noite. Na cidade de Salvador, um confronto. Trabalhadores em greve e a polícia numa luta de vida ou morte. Essa greve vai acabar mal, você não acha? Quem lhe obriga a se meter com eles? Fica quieto no seu canto e pronto. Um cenário violento causando problemas para um romance clandestino. Idiota que foi de tirar você da lama. Bahia de Todos os Santos. Um drama atual no Cine Brasil. Sexta, 11h30 da noite. Eu vou pensar um pouco essa coisa da modernidade, que eu acho que é muito forte na propaganda, pelo menos no Brasil, né? O forno de micro-ondas, a máquina de lavar, desde o sabão em pó, né? Tudo se vende como símbolo de modernidade. Quer dizer, como se pra gente, o país do futuro fosse se realizar no sabão em pó, na máquina de lavar, no forno de micro-ondas, no telefone celular, agora no computador, na internet. Ô, Coisinha, olha, a mamãe tá aqui, olha. Minhas queridas, vocês talvez não me conheçam, mas eu vou contar a minha história. Aliás, é uma história que pode ter acontecido com muita gente. Bem, mas vamos do começo. Minha família era assim. Meu marido, minha filha e o garoto. Joãozinho! Joãozinho! Oh, meu Deus! Onde andará este menino? Está ali. E ali estou eu. Isto é, como eu era antigamente. Naquele tempo eu dava um duro miserável no tanque. E enquanto eu trabalhava, minha vizinha descansava. Um dia, finalmente, eu soube a razão. Veja, dona Maria, minha roupa tem brancura a rim. Mas que beleza! Eu também vou lavar com isso. Pronto, daí por diante tudo mudou. Vejam só, enquanto a roupa fica no molho de riço, eu posso cuidar de muitas outras coisas. E olha o pessoal lá de casa como ficou todo orgulhoso. É simplesmente o seguinte, eu tenho a mais absoluta convicção, quem acha que as pessoas compram geladeira para conservar coisas. As mulheres que compram batom para os lábios ficar vermelho, as pessoas que compram carro para ter condução, esses não entendem nada de ser humano nem de consumo. As pessoas jamais compraram um carro para ter condução, jamais compraram uma roupa para se proteger do frio e jamais compraram um batom simplesmente para não rachar os lábios no inverno. O que se espera das coisas que se compram é aceitação social, é sex appeal, é satisfação íntima, é realização e é até muitas vezes coisa que nem o produto oferece. Como, por exemplo, a ideia, imaginar que você comprar uma coleção de livros significa o futuro cultural de seu filho. Né? E o exemplo do livro, por exemplo, é um exemplo gritante. Toda a classe, toda a casa de pobre, até pouco tempo atrás, tinha na sala de jantar uma coleção completa de obras imorredoras do século XX, coleção de não sei do que, jamais aberta, mas era o pai, coitado, que se sacrificava numa prestação, 30 prestações, imaginando que um dia o filho ia ler tudo aquilo e ser herdeiro de uma cultura
né, que ele teria deixado com todo o seu sacrifício. Então as coisas são compradas pelo que elas representam e não pelo que elas fazem. Evidentemente elas são julgadas pelo que elas fazem também, mas é muito mais do que elas representam. Se fosse só por condução, a gente não estaria vendendo Mercedes pelo preço que está vendendo, nem nós estaríamos comprando os carros que a gente anda comprando por aí. Mostrar, quando eu falei da modernidade, mostrar para as pessoas que aquele carro, aquela geladeira, aquela comida, aquele livro, faz aquilo que elas já sonham que faça, que é a nossa função. É isso que eu estava dizendo para ele. Eu não consigo criar hábito, eu nunca consegui criar um hábito. As pessoas não gostam de uma determinada coisa, não adianta você fazer propaganda. Tem até o exemplo da Schweppes, que a propaganda diz que no começo é muito ruim, mas continua tomando e você acaba se acostumando. E está aí, está no ar, é um sucesso, inclusive. Mas até nesse ponto, né, não vai ao contrário do que o cara acredita. Realmente é um gosto esquisito, um gosto não usual, é um gosto diferente e que exige um certo esforço. Mas, em contrapartida, informa o seguinte: gente fina, gente que conhece a Europa, gente que frequenta Paris, toma Schweppes. Então faz um sacrifíciozinho, se acostuma que esse é o quente. Então você vê que nesse comercial da Schweppes eu estou contando toda a história da propaganda. Quer dizer, o que você está dizendo para o cliente? Você não está dizendo finalmente chegou a bebida que você gostava. Finalmente chegou a bebida que faz você sonhar que está em Paris. E você não vai gostar. Agora, continua que um dia você acaba gostando. Olha como é que é a cabeça das pessoas. Por isso que eu disse como a gente não é tão forte assim. Nós precisamos usar tudo isso para mudar um hábitozinho de mudar gosto de bebida, imagina. Isso é uma coisa que a publicidade passa muito fortemente, né? Associar a felicidade das pessoas a consumo. Claro que não é só a publicidade, é a indústria dos meios de comunicação, porque os próprios jornais hoje estão muito contaminados por isso. A publicidade vai trabalhar num nível expressivo que está muito perto de quê? Muito perto da emoção, da sedução, do encantamento. E ao fazer isso, a mensagem publicitária retarda o que nós poderíamos chamar, eu estou repetindo a expressão de alguém, a construção de uma razão crítica em função disso. Isso é que eu quero dizer... A campanha da Benetton, por exemplo, as campanhas da Benetton, as imagens de aidéticos. É o uso digamos assim, de um código jornalístico, né, para veicular mensagens publicitárias. A preocupação fundamental é de chamar a atenção para a marca Benetton. E como está na moda essa preocupação social? Sim. E como hoje moderno é ter esse tipo de preocupação social, é ser politicamente correto, a Benetton, nessas coisas todas, quer dizer o seguinte: quem usa a Benetton é politicamente correto. É uma mensagem de venda como qualquer outra. Mas isso é outro traço da publicidade que a gente pode identificar, que é essa apropriação constante que ela faz de temas sociais políticos. É o que também se poderia chamar de uma vampirização de temas constantes da vida política, social e econômica, fundindo numa perspectiva de o Benetton, evidentemente que a Benetton, ao fazer, ele está preocupada com a venda, com o produto. Se tem um valor social colateral, tudo bem, devemos reconhecer, como outros tipos de publicidade têm, não é? Eu não sou um crítico, radical de publicidade que a considere uma atividade inerentemente má. Eu só queria fazer um parênteses, achar que eu discordo um pouco de você, porque eu não conheço nada mais honesto do que um anúncio. Porque o anúncio está assinado, é o papel do advogado. Quer dizer, o leitor com postura crítica, diante de um anúncio, ele tem a informação: eu estou defendendo o meu produto. Ou seja, ele não é pego de surpresa ou falsamente como se fosse uma matéria jornalística. É um anúncio. Mas você falou uma coisa perfeita. Cabe ao Estado, cabe à educação, cabe à universidade, cabe à escola fornecer às pessoas a crítica à propaganda. Eu, como publicitário, sonho com um país onde cada criança seja submetida pelos pais ao debate de que a felicidade não está no consumo,
que a propaganda usa de artifícios como esse que eu acabei de falar, e que cabe às pessoas conscientes extraírem um pouco a verdade da mensagem publicitária e não acreditar que a felicidade está na chiclete, ou no fato de comprar um brinquedo novo, ou na margarina. Que a sociedade ideal é aquela que vai discutir com a nossa, e que isso me interessa de verdade. Feira está no ar. Um amplo espaço aberto para a criação musical, as composições, as vozes, o talento de artistas que fazem parte da história da cultura mundial. Na Rede Cultura, Ken Barron Trio com seu estilo hard rock. E o saxofonista James Moody fazem a magia do jazz. Club Date. Sábado, meia-noite. Eles amam o esporte. São personalidades que entendem do assunto, têm opiniões importantes e sabem debater e analisar o esporte com profissionalismo. Eles brilham dentro e fora do campo e fazem do Cartão Verde um programa campeão. Cartão Verde, todo domingo ao vivo, 9h30 da noite. Tudo o que acontece no mundo da cultura, você fica sabendo no Metrópolis. De segunda a sexta, 9h30 da noite. E o merchandising? Isto que eu acho eticamente discutível. Muito discutível. Porque isto não cria esse mecanismo de proteção. Eu seria violentamente contra, eticamente, eu detesto a palavra censura, acho que não tem que ter censura coisa nenhuma, mas eu acho que o CONAR devia olhar para isso. Porque daí o sujeito está vendo aquela trama, aquela novela lindíssima, um sujeito apaixonado pelo outro e tal, e diz, não, sabe o que é, eu estou linda assim, porque estou usando meu novo creme dental, Colgate, agora com listas amarelas, etc, etc. Você acaba pegando o cidadão sem ele estar prevenido de que está recebendo uma mensagem comercial. Quase que equivalente da publicidade subliminar. O que é a publicidade subliminar? É você passar para uma pessoa, não é uma mensagem ou ideias, não é? De uma forma que não é captável conscientemente, né? Que trabalha ao nível do inconsciente. Eu acho que o merchandising ocorre um pouquinho isso, né? Porque a pessoa está inteiramente desguarnecida com relação à publicidade naquele momento, né? A publicidade, como o jornalismo, enfim, outros meios e atividades de comunicação ainda não adquiriram o papel de sujeitos dentro das escolas, de terem de próprio direito disciplinas que trabalhem isso, né? Que expliquem o que é publicidade para as pessoas, que desvendem esse mundo, não é? Mostrem como são construídas as mensagens e desconstruídas, como pode ser. Exatamente, né? Para que as pessoas possam crescer como cidadãs, afinal. Né? Eu acho que o tema cidadania é um tema que deveria estar na escola. Porque, por exemplo, ele falou de mecanismo. Existe um mecanismo criado pelos publicitários, pelas emissoras de televisão, não porque são boazinhas, não porque somos bonzinhos, mas é que antes que venha a censura, criamos nós, os organismos que, de certa forma, tendem a defender o consumidor da propaganda enganosa e que é mais realista que o rei. Existe o CONAR. CONAR é o Código de Autorregulamentação da Propaganda. Infelizmente, não sei de qual é o número de telefone, mas a produção do programa podia fazer a gentileza de pesquisar para mim e botar no rodapé enquanto eu falo. Esse telefone, ou o endereço, está aí para qualquer cidadão que estiver exposto a qualquer tipo de propaganda enganosa, escrever, denunciar, o CONAR rapidamente faz gestões junto ao veículo e proíbe
é mais forte que lei. Porque como o veículo, a televisão, o jornal, é co-signatário do código, é mais rápido, não existe o ritual da lei, não existe habeas corpus, não existe juiz, não é nada. Teve o indício da propaganda ser enganosa, imediatamente é suspenso, o anunciante tem o direito de se defender, dizer que não é enganoso, realmente a margarina não contém gordura, realmente é bom para o coração, realmente o pasta de dente aí deixa os dentes brancos, nunca mais tem cárie, prova que é verdade, volta-se o anúncio do ar. Mas se não houver essa prova e a propaganda tiver indícios de engano, imediatamente é tirado com uma violência de ditadura. Até porque são as agências, os veículos, signatários desse acordo. Olha, cidadão, eu quero te dar um conselho. Um conselho bastante claro e objetivo. Se a propaganda está lhe incomodando, se você receber um produto que corretamente ele não está correspondendo àquilo que foi anunciado, não hesite. Escreva para o CONAR, mande um fax para o CONAR, se comunique com o CONAR, porque tenha certeza, a sua denúncia vai ser apurada e julgada e você vai receber uma explicação do julgamento. Isso é extremamente importante para que se possa fazer do CONAR uma peça da comunidade e da sociedade brasileira. A autorregulamentação, quer dizer, esse processo de julgamento é um processo que não admite ser julgado unilateralmente. Pelo contrário, ele é baseado no princípio do contraditório. Isto é, alguém denuncia, quem é denunciado tem o direito de se defender, quer dizer, e se forma um processo que não é um processo burocraticamente longo, ele é simples, mas que é julgado com rapidez e que pode efetivamente representar uma defesa da cidadania. É frequente as pessoas Muito, recorrerem? muito. Geralmente, para produtos ligados à saúde, essas coisas que emagrecem, né? Você toma durante uma semana, perde 80 quilos, potência sexual, virilidade, essas coisas. Promessa de cosmético, por exemplo, que limpa os poros profundamente, que realmente é uma proteção contra a poluição, ou uma verdadeira proteção contra os raios solares, coisa que nós todos sabemos que é relativo. E se a propaganda insinua isso, e se alguém reclama, imediatamente o CONAR. O código, ele é muito minucioso, muito detalhado, ele tem um conjunto de princípios que devem ser respeitados pela publicidade, e depois ele é muito concreto na identificação de casos de desvios, né? Tanto que ele tem normas para uma série de publicidades, como publicidade médica, publicidade de imóveis, publicidade de bebidas alcoólicas, de fumo, enfim. Uma área muito importante que eu acho criminosa, até antes do código, é relativa à criança. O código proíbe, para você saber, por exemplo, que você faça um comercial onde a criança que possui o brinquedo, de qualquer forma, possa parecer superior a quem não possui aquele brinquedo. Ou seja, para fazer a criança que está vendo televisão, isso é pelo código. Que cumpram é outra coisa e que as pessoas não denunciam também é outra coisa. Mas, à luz do código, é imoral você dizer que quem não tem um determinado para criança, um determinado bem é inferior a outro. Isso é imoral, é fruto de suspensão da propaganda. Mas há uma limitação no código de autorregulamentação. Por quê? Porque você põe, digamos assim, o réu para se julgar a si mesmo. Não é? A propaganda vai ela própria julgá-la através do CONAR. Então aí inevitavelmente entra, não é só na área de publicidade, mas em qualquer lugar, evidentemente entra a questão do corporativismo e a questão de defesa da indústria até certo ponto, né? Até que ponto é possível ir contra a indústria da publicidade? Eu acho que o fato de ser só publicitários pode ter esse pequeno desvio, esse desvio que você aponta. Não é tão grave assim, porque também o corporativismo protege a indústria. Também nós não podemos deixar que o governo venha a nos substituir, a substituir o CONAR. Porque daí entra a censura. E cabeça de censura você não segura mais, porque você sabe o que acontece com a censura em qualquer lugar do mundo. Daí a censura, da censura, da censura e da censura, e as pessoas acabam agindo muito mais com preconceito do que com a função social mesmo. Mas eu acredito que um conselho de consumidores,
alguma coisa assim, seria muito útil para o código, sem dúvida nenhuma. Heineken Concerts e Rede Cultura apresentam Música e Emoção, o encontro de artistas brasileiros e internacionais em shows inéditos gravados com exclusividade sempre às 10h30 da noite. Dia 4, Jazz e MPB. Eliane Elias, a grande pianista brasileira, mostra seu talento e traz ao palco o baixista lírico Mark Jansen, a bateria de Jack DeJohnette e a versatilidade do percussionista porto-riquenho Manolo Baradena. Dia 5, o som de Minas invade o festival. O Grupo Acti traz seus instrumentos, sua música experimental e convida Flávio Venturini. E o ex-integrante do grupo The Police, o guitarrista Andy Summers. Dia 6. O Grupo Mineiro continua no palco e dessa vez recebe Lô Borges e a sensibilidade de Milton Nascimento. Dia 7, a música nacional que faz sucesso no exterior. O cantor e compositor Dori Caymmi convida sua irmã Nana Caymmi e a cantora holandesa Jose Koning. Você já foi à Bahia? Dia 8. Dori Caymmi traz ao palco a voz da estrela Gal Costa e a experiência do mestre Dorival Caymmi num encontro emocionante. Heineken Concerts, shows inéditos e exclusivos na Rede Cultura. E nos Estados Unidos eles estão preocupados com a publicidade para a criança, principalmente a publicidade de alimentos. Porque é um desfile constante de refrigerante, sanduíche, bolachas, doces, não sei o que mais. Né? Todos os alimentos que têm produtos químicos, tem sal, tem gordura, tem, enfim, uma série de coisas. Então, eles já verificaram que há uma correlação entre tempo de exposição à televisão e gordura e peso das crianças. As que se expõem mais são mais pesadas, porque tem uma dieta, né, desse tipo. Ou talvez que enquanto vê televisão não faz exercício. Realmente é um vício que eu tenho. Eu como bastante na frente da TV. Bobagens, às vezes bala, às vezes pipoca. Sempre comendo uma coisinha, principalmente na hora de novela, né? Quando eu vejo aquelas salsichinhas. Aqueles hambúrgueres enormes, aquelas batatas fritas assim feitas na hora. E quando começa a rechear aquele sanduíche, eu fico com a boca cheia d'água. Você vai lá na loja, você não vê nada daquilo. O hambúrguer é pequenininho, a batata frita já não é aquilo, né? Então o Pagani engana um pouco a gente nesse sentido, né? Se você bota um vídeo, aí te atrapalha um bocado, você tem que parar para comer, tem que ler o letreiro. Lá em casa estão todos 4 gordinhos. Então a gente está vendo televisão, tem que comer fazer um salgadinho, um tira-gosto, toda hora na geladeira, né? A criança não come sem ver a televisão. Ele chora, não quer comer. Aí eu ligo o desenho, aí ele fica lá entretido enquanto ele está vendo televisão, uma colherada na boca. Aí come tudinho. E interessante, vou te contar uma coisa. Quando a minha televisão pifou uma vez, eu não comi, eu emagreci, porque ela foi para o concerto uma semana. Não me dá vontade de comer se não tem a televisão. Eu parto do princípio que se o produto existe, é hipócrita proibir a sua divulgação. Você pode vender cigarro, não tem nada de proibir a propaganda de cigarro. O negócio seria proibir o cigarro, da mesma forma que a bebida alcoólica. Agora, é muito ridículo, é absolutamente maluco essa situação que nós nos ficamos satisfeitos. Não pode anunciar cachaça, mas fazemos mais cachaça do que leite nesse país. Realmente é engraçado no caso de produtos infantis que possam, de alguma forma, prejudicar a saúde. Acho que a coisa é não deixar fabricar, não regular a propaganda. O consumidor não vê a propaganda também como... não acha que ele está aprendendo também quando ele assiste a propaganda? O consumidor adora a propaganda. Então... eu gosto de propaganda.
O consumidor acha delicioso propaganda, sonha com propaganda. A propaganda é muito bem feita. Como a televisão brasileira depende de audiência, e mesmo a cabo depende do assinante, as pessoas não brincam em serviço. Eles estão fazendo aquilo que o seu público quer. Também é fácil a gente jogar para a escola a função tradicional dela e esquecer que para o receptor a televisão pode ter assumido aquele papel que classicamente é da escola. Por isso que eu digo, não basta o CONAR, não basta a disciplina na escola. Nós já temos nos jornais hoje sessões de defesa do consumidor. O que é? Como é que funciona? Os consumidores podem dirigir suas queixas aos jornais, e o jornal intermedia o problema com a indústria, não é? E a indústria, então, responde... Quer dizer, ele faz um pouco... as colunas de proteção ao consumidor faz um pouco o que aquele telejornal da SBT faz, né? A justiça... Exatamente. E aí, o aqui e agora, né? Aí ele faz um pouquinho isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós deveríamos ter, tanto na televisão quanto nos jornais, mais espaços abertos para discussão da questão da publicidade. Foi a pressão, foi a livre iniciativa, mas foi a pressão do consumidor que fez as pessoas começarem a dar garantia, melhorar seu sistema de atendimento ao consumidor. Hoje é possível você comprar uma televisão e consertar a sua televisão. Há 10 anos atrás é impossível. Agora, o que eu proponho é o seguinte, é ampliar isso. Nós temos um ombudsman da publicidade, por que não? Certo? Nos jornais, os jornais enfrentarem essa tarefa e as televisões também abrirem espaços para o outro lado da publicidade. Porque você pode discutir outros problemas que a publicidade traz. Nós todos sabemos, isso não é a doença, digamos assim, não é um viés só da publicidade, mas dos meios de comunicação, que é esse negócio essa procura incessante do novo, né? Essa valorização do novo, como se o novo fosse em si uma coisa sempre boa, né? Com a consequente desqualificação de tudo aquilo que não é novo ou que se diz que é novo, não é? Eu acho que então nós poderíamos discutir esse aspecto da publicidade, nós poderíamos discutir o aspecto de discriminação, discriminação, inclusive contra a mulher é possível que haja. Eu estou colocando isso aqui, mas vocês vejam, a mulher passou milhares de anos discriminada, quer dizer, ela não falava e nem se falava dela na história. Né? O negro só entrava na propaganda. O homem era o ator, o ator principal da história. Depois de muitos séculos, digamos aí, há 30 anos atrás, mediante uma luta enorme, né, em vários planos, no plano da educação, a mulher estudou, foi para a universidade, no plano da política começaram os movimentos feministas, as mulheres passaram a poder falar. Bem, na publicidade, não deixe que a publicidade começa, a mulher está presente, não é? A mulher rei. Ele é um personagem, para ela, né? Não. Como é que a mulher está representada na publicidade? Que é a questão, né? O que ela fala? Sobre o que ela fala, né? Então, isso merece. E a mesma coisa, o problema do racismo, né? Se eu passasse para vocês filmes antigos que eu tenho no meu arquivo, e como que a mulher era tratada, as mulheres de hoje matariam o anunciante, eu e a televisão junto. O negro que você fala, o negro era uma presença secundária, de empregado e geralmente da mental. Geralmente era a parte cômica da propaganda. Você queria montar uma família, você tinha o pai, trabalhador, o provedor, a mulher, a dona de casa, muito amorosa, meio limitada, os filhos e uma figura que servia para ser um pouco cômica, que era a empregada burra, negra e analfabeta. Hoje, à medida que as pessoas vão tomando consciência do seu papel social, de sua importância, e desse preconceito escondido, hoje uma mulher jamais aceitaria ter o papel que tinha na propaganda do ano passado, ou do ano retrasado, ou do outro ano, e aos poucos, graças a Deus, os negros também vão ocupando um pouco mais, ou vão ocupando seu lugar na sociedade, e não vão permitindo, e vão algumas vezes até exigindo a sua presença. Há anunciantes hoje, já no Brasil, nos Estados Unidos, padrão, que se você tiver mais que 2 pessoas, necessariamente, uma delas, estou dizendo não família, mas num ambiente de trabalho, tal, uma delas é negra,
entende? E já se fala até de outros tipos de minorias, como quando você tem um ambiente muito grande de trabalho, ter também um paraplégico, ter também um chicano e tal, até para não representar a sociedade ideal como de branco, de olhos azuis, que é o que a propaganda sempre tentou, né, quando tentava representar a harmonia, a beleza. Mas as pessoas berraram. A mulher hoje, você já pensou, agarre seu marido pelo estômago? É um filme que eu tenho. Agarre seu marido pelo estômago. Você já pensou ela? Dá um contraste bem interessante. Você já pensou a Esther em casa, vendo, agarre seu marido pelo estômago, ela dá um pontapé na televisão. Destrói a televisão. Mesmo com um chapéu assim, mesmo com gestos assim, mesmo com um vestido assim, você não despertará as atenções masculinas que estarão voltadas para o Rum Casa 9. Não sei o que é esse caminhão. Tá esquisito. Está pulando tanto. E ainda tá pulando pouco. Você botou uma peça qualquer, em vez de botar uma peça Ford, legítima. Ah, é? O bico fácil da nova embalagem do detergente ADD, a gente tira assim, ó. Viu? Ah, e tem mais, é mais econômico. Ele entende de tudo. Mas eu acho que dá um contraste bem interessante, a hipervisibilidade que a mulher ganhou. Porque a mulher, ao mesmo tempo, ela é o target principal, né? Publicidade, é mulheres jovens, que eram os segmentos que estavam condenados à vida privada, dentro da casa, a participar pouco da esfera pública, da política, das artes, enfim, né? Que estavam mais ali pensados para estar dentro de casa. De repente, com a televisão e com a publicidade, é um efeito não antecipado, vamos dizer, né? Ninguém pensou, porque eles eram os de menos. E como eles eram os de menos, eles eram o alvo da publicidade ali, daquele veículo que também é o de menos. E, de repente, essas coisas ganharam uma importância enorme. Então, eu acho que eu acho que é um bom exemplo de uma influência da televisão e da publicidade não pensada, quer dizer, não é nada que ninguém ficou maquinando e planejando e falando, sim, podemos, né, mudar alguma coisa, não. Mas é uma coisa que vai acontecendo na relação da publicidade com a sociedade. Eu e mais alguns colegas estamos aí, somos os últimos dinossauros masculinos de uma profissão que cada vez mais é dominada pelas mulheres. Se você chega hoje numa agência de propaganda, no Rio, em São Paulo, o número de mulheres, né, é muito maior. Eu não quero aqui ser poético, nem parei para pensar se existe assim tanta diferença. Mas acredito que há um dado de sensibilidade, acredito que há um dado até de carinho no trato do outro, do ser humano, que a mulher é mais para isso, quer dizer, ela é mais comunicadora, entende? Mas geralmente o pessoal novo, mulher, é muito melhor que o pessoal novo, homem, né? Até pouco tempo atrás até era bom porque você pagava menos, hoje nem mais isso. Quer dizer, hoje as mulheres já perceberam esse golpe dos empresários e passaram a exigir o bom salário também. Então não é nem a justificativa do menor salário. Mas, e exatamente por isso então, existe sempre uma mulher na luta, né, para que a coisa não fique machista, né? A mulher, ela ficou super visível, né, na propaganda. Tanto ela aparece, como ela é pensada como a consumidora que decide o que vai ser consumido. A opinião dela é levada mais em conta quando se faz pesquisa de opinião, quando se faz, né, sondagens e tal. E se valoriza uma mulher moderna, que trabalha, que tem direito ao prazer, que tem, né, tem opinião própria, que participa da vida social e tal. Mas se problematiza muito pouco o homem. Quer dizer, essa mulher, para ela não precisar ser uma super mulher, que além de ser a mãe, que ela continua a ser, né, aqui a dona da casa, que organiza a casa e tudo, quer dizer, o homem tem que mudar também. E isso, eu acho que tem coisas perversas nessa hipervisibilidade aí que a mulher ganhou, que eu acho que acrescentaram-se coisas e mudou-se pouco, assim, nas relações mesmo. É interessante essa observação.
Rede Cultura. Brasil diante das câmeras. Zoom. Documentários, curtas, produções independentes. A tela da TV, um espaço aberto para o trabalho de diretores que colocam em foco a realidade brasileira. Zoom, toda segunda, à meia-noite, logo após o Roda Viva. Aqui você fica sabendo de todas as novidades do cinema nacional. Júlia Lemers apresenta os lançamentos, as novas produções, registra o depoimento de profissionais que acreditam na arte brasileira e mostra um pouco da carreira de diretores que fizeram escola. Revista do Cinema Brasileiro. Todo domingo, 20h30 da noite. Cine Brasil, as produções que marcaram o cinema nacional. Toda sexta, 11h30 da noite. Toda a propaganda de margarina tem aquela família reunida de manhã tomando café. Por que essa fórmula que parece ter se mantido tão constante durante... Você estava falando antes da mulher, né? E eu ia lembrar uma coisa que a gente usa muito, quer dizer, a imagem projetada. Quer dizer, na realidade, quando você representa alguém num comercial, você representa o sonho da pessoa naquele comercial. Então, comercial de cigarro, antigamente era muito comum, né? As pessoas eram ou esportistas, ou donos de empresa, ou vencedores, né? Que era como as pessoas gostariam de ser, né? Ou como se projetariam. A margarina, quando você vai comprar margarina, você está imaginando um consumo familiar. Margarina não é uma coisa que você consuma solitariamente, projetadamente solitariamente. O sonho de ninguém é comprar uma margarininha e ir para casa comer sozinha, passando o pão. O sonho do consumo na compra da margarina é aquela família de manhã, o pai saindo para o ótimo emprego, as crianças para excelentes escolas, a mulher para o seu emprego maravilhoso, a empregada bilíngue, e é esse o sonho do momento do consumo. Quer dizer, aí a gente usa aquelas imagens que nos passam na cabeça como símbolo de felicidade para aquilo. Da mesma forma, você não imagina que você vendendo perfume francês, você use o mesmo espírito. Mulher, quando está comprando seu perfuminho, já está pensando em outro ambiente. Coisa mais encantadora, uma embelezadora, dos sabonetes de Perfume beleza para você? na espuma cremosa, gostosa, dos sabonetes de A propaganda procura sempre captar na sua cabeça qual seria a condição de consumo ideal daquele produto e qual seria a sua ideia de felicidade no consumo daquele produto. Me chama a atenção no canal a cabo, o canal de venda, que tem vários produtos vendidos, como as facas que nunca acabam, as meias de seda que nunca desfiam. Né? Aquelas coisas que apareceram no mercado dos Estados Unidos há 10 anos, né? E hoje eles tentam vender pra gente aqui, né? Nos Latinoamérica, né? E vende assim, né? Você pensar que uma meia de seda nunca desfia, digamos que é o próprio. Mas é por aí mesmo o conceito de propaganda enganosa, né? A propaganda enganosa seria essa propaganda que leve o consumidor a errar, né? O que leva o consumidor ao erro pode ser uma informação errada em termos de qualidade do produto, de resultados que se espera do produto, né? Esse negócio da meia, a meia que nunca vai acabar, né? Ou o engano com relação a preço. Ou então pode ser algo que leve a um erro, né, do consumidor
no que diz respeito às informações sobre condições jurídicas e econômicas de venda, né? Como, por exemplo, imóveis. De repente, compra um imóvel e pela propaganda, as condições de venda seriam tais, e, na verdade, aquele contratinho que ninguém nunca lê e acaba não sendo aquelas, de repente você está prisioneiro de uma situação que você já deu dinheiro, já comprou, não é? E está nas mãos da pessoa que vendeu, ou da empresa que vendeu. O Lula deve ter provavelmente, eu acho, um repertório de casos e até engraçados para contar sobre isso. Agora, uma coisa eu confesso a você, esses canais a cabo, eu desligo o telefone, boto muito longe, não fico sem fio perto de mim, porque senão eu compraria todos, né? Porque realmente aquelas coisas eu acho toda uma beleza, aquele negócio que faz batatinha frita só raspando, aquela essa coisa de você poder comprar sem fazer de casa. Eu acho deslumbrante. Aquela frigideira que acaba com a gordura, aquela né? frigideira que acaba com a gordura. Eu sou um consumidor dessas porcarias e tal, que não prejudicam a minha economia, mas eu tenho muito medo de meus irmãos cidadãos que 50 e poucos reais podem significar um prejuízo grande na sua carteira, e a propaganda é evidentemente enganosa. Eu não acredito que a meia, por exemplo, tenha aquela performance. Sei que algumas das facas têm um acabamento muito ruim, né? Quer dizer, então, isto deveria ser proibido de alguma forma. Como sempre, não gostaria que fosse pelo governo, mas sim por nós próprios. Cada vez mais a legislação tem que ser aprimorada, no sentido de poder devolver, poder receber o dinheiro de volta, poder testar o produto, e isto parece que está sendo feito aos poucos, porque senão seria desonesto demais, porque esse é o campo mais propício, já que a importância é pequena, há um certo clima de humor no exagero. Na verdade, você faz a faca, agora a última propaganda da faca é excelente. A faca corta a própria faca. A faca corta e serra a faca, se fosse possível. Aquele tipo de publicidade na TV a cabo parece um elemento anacrônico na televisão a cabo, né? É engraçado isso. Porque você supõe que os assinantes de televisão a cabo tenham já uma certa autonomia, maturidade para se comportar em relação a essas coisas, né? Tem um sentido crítico bem forte, né? De repente vem essas... É como no mundo da matéria, né? Aí você está falando de mercadoria, é o equivalente a prometer a cura milagrosa, né? Das doenças. E as pessoas... Na cura milagrosa ainda há um componente muito forte de atração da pessoa que está do outro lado, porque ela pode estar necessitando disso, né? Precisando até recorrer a isso, né? E agora, no caso da mercadoria, não é um tipo de reclame, né, absolutamente incompatível aparentemente com a pessoa que está do outro lado da televisão, né? É um negócio sem disfarce, né? É descarado, né? Compre que vai resolver os problemas. E há uma demonstração, né? Mas se tem um mínimo de desconfiança, você sabe que isso não ocorre. Você pode tentar, talvez, um produto que seja de muita utilidade, né? Agora, essa propaganda é uma propaganda que não devia estar sendo veiculada pela televisão também, né? Talvez fosse até objeto de uma análise do CONAR. Devesse ser objeto de uma análise. Eu não sei onde existe, mas voltando aos órgãos regulamentadores. Havia, até pouco tempo atrás, isso eu não tenho notícias, uma associação dos vendedores de marketing direto, onde a televisão é ou mala direta ou via televisão, por contato ou telefônico ou carta, cupom. E tinha um código de ética muito preciso. Eu não sei se a associação está enfraquecida ou não está se divulgando, mas havia um acordo entre as empresas que trabalhavam nisso de terem um selo onde provava que o código estava sendo respeitado, que era uma maneira do consumidor um pouco se proteger. Garantia, né? Se tinha a garantia, o produto correspondia à promessa, né? E essas coisas que a gente tem que incentivar que aconteçam. Eu não tenho dó do bobo como eu que gasta os 50 reais até pela diversão de ver se funciona ou não. Mas acho que isso pode ser criminoso
no momento que você está vendo um remédio, uma vitamina, um complemento alimentar para uma pessoa que talvez esteja necessitando realmente disso, né? Daí você pode estar cometendo um crime. O mercado de consumo se desenvolveu no Brasil numa época em que a gente vivia num regime autoritário. Nesse sentido, será que é possível dizer que o consumidor no Brasil nasceu antes do cidadão? Eu acho que é uma observação muito interessante essa sua. O consumidor ter desenvolvido-se mais do que o cidadão. A publicidade cumpre um papel econômico importante. Esse papel econômico, essa lógica econômica, tende às vezes a submeter a dimensão sociocultural, né? O lado cultural, em primeiro lugar, ele não pode ser massacrado pelo econômico, certo? Ele tem razões idênticas à do econômico para sobreviver, né? E se você submete esse lado cultural à lógica de mercado, em termos de meios de comunicação, você termina tendo uma supervalorização de programas que têm audiência. Então, é uma espécie de transferência. Você transfere da política o princípio da maioria e legitima o produto cultural, e a publicidade tem um lado cultural, por isso que eu estou falando, legitima o produto cultural porque ele é visto pela maioria. Se você desenvolver essa lógica, você vai chegar à seguinte conclusão: muitas obras definitivas de arte ou de literatura não teriam lugar na história porque não teriam lugar nos meios de comunicação se dependesse disso. O fato de ter havido a ditadura e o fato de que numa ditadura não tem problema nenhum você reclamar com o consumidor, já você reclamar com o cidadão como ser político já é diferente, é uma boa explicação. Mas graças a Deus, e eu confio nisso mesmo, nós estamos vivendo uma democracia, isso é uma das coisas que me deixa muito otimista nesse país, me deixa feliz de estar morando aqui. Não quer dizer que eu seja a favor desse governo, nem nada disso, mas eu acredito que nós estamos, a nossa discussão, o nosso peito aberto, as nossas chagas expostas, as discussões permanentes que nós estamos vivendo, há de nos levar a uma sociedade melhor, mais justa, eu não tenho a menor dúvida disso. A propaganda enganosa é um desrespeito ao cidadão e, como tal, ele tem que ser eliminado numa sociedade decente. Acredito, como poeta, como sonhador, que um dia não vai existir propaganda enganosa, não porque existe mecanismo, mas simplesmente porque o cidadão terá a consciência de que a felicidade não vem da compra do automóvel, não vem da compra do cosmético, não vem da compra nada disso, mas vem exatamente do contrário, da plenitude da existência como cidadão, como gente, como ser humano, como namorado, marido, amante, pai, mãe, filho, como gente. Eu não sei se nesse dia a minha profissão terá desaparecido, não sei. Ou talvez a gente esteja apenas informando as pessoas que surgiram maneiras de facilitar a vida, de ter um pouco mais de conforto, mas nunca como substituto de uma coisa mais importante, né? Eu acho que é isso.